Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando então o nosso curso de História Grega. Vamos agora para a aula 5, continuando o período clássico, que é conhecido como século de Péricles, porque Péricles foi um legislador de Atenas que estendeu a democracia e entrada em órgãos políticos à maioria dos cidadãos, sem critérios aristocráticos. Por volta de 461 a.C., a liderança do Partido Democrático decidiu que era hora de ter como alvo o Aerópago, um tradicional conselho controlado pela aristocracia ateniense. O líder do partido e mentor de Péricles era Efialtes, e lhe propôs uma ampla redução dos poderes do Aerópago. A Eclésia adotou a proposta de Efialtes sem grande oposição, um sinal do início de uma nova era de democracia radical. Em 463 a.C., Péricles foi o principal promotor encarregado de processar Cimon, líder da facção conservadora, acusado de negligenciar os interesses vitais de Atenas na Macedônia, e o condenou ao ostracismo. Péricles também propôs um decreto que permitia aos pobres assistir, entre aspas, gratuitamente às peças teatrais, com o Estado pagando o preço de seus ingressos. Ele também abaixou a exigência de propriedade necessária para a eleição ao cargo de arconte em 458 e 457 a.C., e concedeu salários generosos para todos os cidadãos que serviam como jurados na Elieia, o Supremo Tribunal de Atenas, pouco depois de 454 a.C. Cimon tinha certeza que a democracia havia atingido seu ápice e que as reformas de Péricles estavam levando a cidade ao impasse do populismo. Para Paparrigopoulos, a história teria vingado Cimon, já que Atenas, após a morte de Péricles, afundou num abismo de demagogia e de caos político. Em relação à Liga de Delos, diversos aliados da Liga optaram por pagar tributo a Atenas, em vez de fornecer mão de obra para os navios da frota militar da Liga. No entanto, Péricles implementou medidas novas para os membros da Liga. A derrota de Atenas no Egito representou um desafio à dominância da cidade sobre o mar Egeu e levou à revolta de diversas cidades da Liga, como Mileto e Eritras. Atenas transferiu o tesouro da Aliança de Delos para Atenas em 454 e 453 a.C. Em 450 e 449 a.C., as revoltas em Mileto e Eritras foram reprimidas e Atenas recuperou seu domínio sobre os aliados. Por volta de 447 a.C., Clearco propôs o decreto da cunhagem, que impunha pesos, medidas e a cunhagem de prata a todos os aliados. Uma das medidas mais tirânicas do decreto falava que todo o excedente de uma operação de cunhagem deveria ser destinado a um fundo especial e que todos que propusessem utilizá-lo de maneira diferente estariam sujeitos à pena capital. Essas atitudes de Péricles mostram que o grande Hans Hermann Hoppe está cansado de falar no seu livro Democracia, o Deus que Falhou. A democracia cria a ilusão de que todos podem viver às custas de todos, e todos têm o direito de espoliar o outro, mas não têm o direito natural de manter o que é seu. Além disso, a democracia cria a ilusão de que somos livres, porque podemos escolher nossos senhores a cada 4 ou 5 anos. A democracia dilapida o capital de forma extremamente rápida, já que um líder democrático é apenas um zelador do poder que ficará apenas poucos anos, e tem todo o incentivo para roubar o máximo possível da população. Já numa monarquia, por exemplo, o rei tem um incentivo para cuidar do país e para não roubar muito o povo, porque ele encara o país como a sua propriedade e o povo são seus súditos. Além disso, ele governa por 30 ou 40 anos, então ele tem que pensar a longo prazo, e se roubar o povo demais através de impostos, por exemplo, ele pode ser tirado do poder muito mais fácil do que um governante democrático. Melhor ainda seria uma aristocracia natural, que se forma através das virtudes e da liberdade quando as pessoas escolhem seus líderes que realmente são bons e não os que as subjugam pela força. Não podemos também esquecer que a democracia matou Sócrates, um dos maiores pensadores da humanidade. Sócrates era famoso por andar pelas ruas de Atenas, examinando a si mesmo e aos cidadãos, reconhecendo suas deficiências no que diz respeito ao amor à verdade e à busca de uma vida de virtude, em busca do melhoramento da alma e, consequentemente, da polis. Acusado de ateísmo e de corromper a juventude, Sócrates iria mostrar a origem da fama que produziu essas acusações. Xenofonte, um dos mais famosos democratas atenienses, perguntou ao oráculo de Delfos se havia algum homem mais sábio que Sócrates, e a pitonisa respondeu que não. Sócrates, ao perceber tal profecia, pensou muito no que Deus queria dizer, pois não se considerava sábio, mas como Deus não pode mentir, Sócrates começa a procurar pessoas que são ditas sábias, a fim de confrontar o oráculo e descobrir alguém mais sábio que ele. Então ele confronta o político que era tido como muito sábio, só que como de costume ao confrontar com ele, ele mostrava que a pessoa realmente não sabia de nada. Conforme ele vai confrontando as pessoas, a profecia do oráculo vai se mostrando verdadeira, porque não há ninguém mais sábio que Sócrates, mesmo que ele próprio não se considere um.
Após confrontar os políticos, Sócrates vai atrás dos poetas, trágicos e outros, certo de que ali encontraria pessoas mais sábias do que ele. Ao questionar os poetas, Sócrates vê que eles não sabem nada do que eles mesmos escrevem, onde ele conclui que as verdades que eles escrevem vêm de uma inspiração, de uma possessão eudaimônica. Meleto fazia parte dessa classe de poetas e foi um dos responsáveis por acusar Sócrates de corromper a juventude ateniense. Por último, Sócrates vai aos artesãos, aqueles que cuidavam das artes, e nesses ele achou sabedoria, onde muitos deles sabiam diversas coisas que ele não sabia, mas cada um a respeito da sua própria arte. Mas Sócrates achou o mesmo erro dos políticos e poetas neles, por acharem que, por saber sua própria arte, sabiam coisas de importância maior. Então Sócrates sai questionando os homens e conclui que eles não são sábios, e que alguns jovens ricos, ao observar ele fazendo isso, passam a fazer o mesmo com os outros. Com isso surge a calúnia de que Sócrates corrompia os jovens de Atenas, mas ele mostra que ninguém sabe o que ele ensina, porque ele apenas faz perguntas aos que se dizem sábios, e na ignorância desse fato, as pessoas inventam que ele ensina a respeito das coisas celestes e terrenas, a não acreditar nos deuses, do tal argumento injusto e triunfar sobre o argumento justo, como tem na comédia de Aristófanes. Meleto por parte dos poetas, Ânito por parte dos artesãos e Lícon por parte dos oradores denunciam Sócrates. Sócrates, por sua vez, vai encerrar a sua defesa da primeira série de acusações e vai tratar da acusação do corrompimento da juventude. Ele fala que é Meleto que comete o crime ao trazer homens ao tribunal tão facilmente, sem ter o cuidado de pensar anteriormente sobre as coisas. Sócrates vai sujeitar Meleto ao método socrático e pergunta a ele se ele se importa com o melhoramento dos jovens, e ele diz que sim. Então Sócrates pergunta o que melhora os jovens e Meleto vai dizer que são as leis. Mas Sócrates quer saber que tipo de homem melhora os jovens e se por acaso não são os juízes os homens que mais sabem as leis. Meleto concorda e infere que os juízes melhoram os homens. Sócrates pergunta a cada um dos presentes, as testemunhas do julgamento, os senadores, os cidadãos da assembleia, e Meleto conclui que todos esses melhoram os jovens, mas apenas Sócrates os corrompe. A gente sabe que é impossível que todo mundo seja bom e que apenas uma pessoa corrompa as outras. O que estavam fazendo é colocar todas as falhas que estão distribuídas em toda a sociedade ateniense e jogar tudo nele. Sócrates utiliza então da alegoria do treinador de cavalos para mostrar que é impossível que apenas um homem corrompa a juventude, enquanto todos os outros a tornam melhor. Mas Sócrates afirma que se ele tornasse maus aqueles que o seguiam, ele mesmo também receberia o dano. Então ou ele não os corrompe, ou se os corrompe é involuntariamente, fazendo de Meleto um mentiroso em ambos os casos. Depois Sócrates vai se defender da acusação de ateísmo, mostrando que ele, assim como os outros cidadãos, crê no sol, na lua, etc. Meleto acusa Sócrates de acreditar que o sol e a lua são pedras, e Sócrates mostra que quem acreditava nisso era Anaxágoras, que era um filósofo pré-socrático. Sócrates irá indagar se alguém pode acreditar que não há cavalos, mas que há coisas relacionadas aos cavalos. Meleto nega que isso seja possível, então Sócrates indaga se é possível alguém acreditar em coisas demoníacas e não em demônios. A resposta é obviamente não, e Sócrates ensina sobre os demônios e os trata como se fossem deuses ou filhos de deuses, e é impossível que ele seja um ateu. Então chega o momento mais importante, que é quando Sócrates se vira para a plateia e mostra que ele está sendo acusado por puro ódio e que isso vai causar a sua queda. Sócrates age como uma espécie de oráculo e profetiza que ele não será o último a ser condenado por simples ódio. O tribunal, formado por 501 cidadãos, o condenou, mas não à morte, pois sabiam que milhares de jovens que o seguiam iriam se revoltar. Condenaram-no ao exílio para sempre, ou a lhe ser cortada a língua para que ele não pudesse mais falar. Caso ele se negasse, ele seria morto. Então Sócrates proferiu: vocês me deixam a escolha entre duas coisas. Uma que eu sei ser horrível, que é viver sem poder passar meus conhecimentos adiante. A outra que eu não conheço, que é a morte. Escolho, pois, o desconhecido. Ao se dirigir aos atenienses que o julgaram, Sócrates disse que lhes era grato e que os amava, mas que obedeceria antes aos deuses do que eles. E disse que, enquanto estivesse vivo, andaria pelas ruas a fim de persuadir seus concidadãos, moços e velhos, a não se preocupar nem com o corpo nem com a fortuna, tão apaixonadamente quanto com a alma, a fim de torná-la tão boa quanto possível. Sócrates então deixou o tribunal e foi para a prisão, ficando 30 dias preso. Ele recebeu a visita de seus amigos e conversou com eles, mas recusava a ajuda dos amigos para fugir. Chegado o momento da execução, pouco antes de beber o veneno, Sócrates, de forma irônica e sarcástica, disse: Críton, somos devedores de um galo Asclépio, pois bem, pagai a minha dívida, pensai nisso.
Após proferir essas palavras, Sócrates bebeu a cicuta e, diante dos amigos, aos 70 anos, morreu por envenenamento. Pela tamanha coragem e amor à verdade, Sócrates entrou para a história como um dos maiores pensadores da humanidade, enquanto que Mileto só é conhecido porque condenou um homem inocente à morte. Aqui nós podemos ver que o quão os gregos estavam avançados no pensamento já no século V a.C., por ter um homem tão grande quanto Sócrates que morreu pela verdade, morreu porque obedeceu às leis dos deuses antes da lei dos homens. Isso porque ele já acreditava um Deus único, como está no diálogo Fédon de Platão, e já acreditava na imortalidade da alma, pois ele mesmo fala que as riquezas e a vida boa, nada de vale se você perder a sua alma. E com isso, obviamente, Sócrates está no céu, né? Mesmo vivendo muito antes de Cristo. Bom, continuando então, como falamos da Liga de Delos, podemos falar de um arranjo que tinha nas cidades da Jônia antes dessa liga. Nas cidades-estados da Jônia existia uma coisa que eles chamavam de frátrias, que eram associações de pessoas ligadas por algum vínculo. Essas frátrias negociavam as terras em conjunto num arranjo jurídico mercadológico que surgiu para preservar o direito que o indivíduo tem de pertencer a uma frátria. Toda a Grécia Antiga tinha um sistema de patronagem que era praticamente o financiamento privado de grandes obras, inclusive obras militares. Antes da Batalha de Salamina, os triremes foram pagos pelos eupátridas ricos através desse sistema. Havia até um boicote social àqueles que tinham dinheiro, mas que não contribuíam, e era um sistema voluntário. As peças de teatro, os grandes eventos culturais na Grécia Antiga, eram financiados através de um sistema semelhante que era os córgos, e as obras de infraestrutura ou obras militares através das liturgias, que os ricos deveriam financiar. Isso funcionou muito bem até que as polis foram decaindo depois da Guerra do Peloponeso, de 431 a 404 a.C., uma guerra que destruiu a civilização grega e que abriu o caminho para os macedônios e que foi financiada por impostos. A Guerra do Peloponeso começou porque Esparta sentia inveja de Atenas, que estava vivendo todo esse ápice intelectual, cultural, comercial e militar. Os coríntios também estavam com inveja da ascensão comercial de Atenas e se aliam com Esparta. Passa a haver então um período meio de guerra fria entre Atenas e Esparta, intercalado com pequenas guerras quentes. Em 431 a.C., a longa Guerra do Peloponeso começa. Ela começa com combates esporádicos, como a maioria das guerras gregas antes disso, mas rapidamente se transforma em uma guerra total, onde todos os recursos das comunidades são consumidos na tentativa de destruir o inimigo. Você tem assassinato em massa, traição, desastres estratégicos, dissolução interna e até uma peste que durou 4 anos e dizimou 1/3 da população de Atenas. A guerra durou até 404 a.C. porque nenhum dos lados queria estabilidade para toda a Grécia. O primeiro período da guerra vai de 431 a 421 a.C., onde as cidades de Esparta, Corinto, Tebas e Mégara aliaram-se contra Atenas e seus aliados. Na primavera de 431 a.C., quando Tebas atacou Plateia, antiga aliada de Atenas, e até 421, os beligerantes devastaram reciprocamente seus respectivos territórios sem chegarem a alcançar êxitos decisivos. Esparta invadiu a Ática com seus aliados em 431 a.C. e Péricles, avaliando corretamente a superioridade do exército terrestre de Esparta, convenceu os atenienses a refugiar a população no território da polis ateniense, dentro das longas muralhas que ligavam Atenas a seu porto, o Pireu, para evitar uma batalha em terra com um superior exército espartano. Atenas confiava no seu poder naval, mas foi gravemente surpreendida pela deflagração de uma epidemia, conhecida como a Peste de Egito ou Praga de Atenas, em 430 a.C., que matou cerca de 1/3 da população da cidade, inclusive Péricles. Isso afetou a moral dos aliados de Atenas e provocou uma frustrada rebelião da ilha de Lesbos, na Jônia, contra a hegemonia ateniense. Apesar disso, a frota ateniense teve boa performance e foi estabelecida uma trégua de 1 ano em 423 a.C. Em 422 a.C., ocorreu a Batalha de Anfípolis, onde morreram os chefes dos 2 exércitos inimigos, o ateniense Cleon e o espartano Brásidas. A guerra estava equilibrada e as cidades beligerantes desgastadas, e foi assinado em 421 a.C. o Tratado de Nícias, que garantia a paz por 50 anos. Aproveitando-se disso, as cidades da Jônia da Liga de Delos
procuraram se libertar de sua opressão, ameaçando todo o sistema democrático que se apoiava na cobrança de tributos. Em 416 a.C., a frota ateniense chega em Melos e querem que a cidade se renda, e que sua ilha seja usada para base militar para operações navais atenienses. Melos não concorda e quer se manter neutra na guerra, mas Atenas não liga e faz um cerco à ilha. Tucídides fala que o cerco continua e, com traições ocorrendo internamente, Melos se rende aos atenienses, que mataram todos os homens adultos e levaram e venderam as mulheres e crianças como escravos. Depois, os atenienses levaram 500 colonos para povoar a ilha. O segundo período da guerra vai de 415 a 413 a.C., já que a trégua durou apenas 6 anos. Um pouco antes disso, Alcibíades tinha liderado o movimento de oposição a Esparta no Peloponeso, mas suas esperanças acabaram com a vitória de Esparta em Mantineia em 418 a.C. Em 415 a.C. foi preparada uma grande e poderosa esquadra, comandada por Alcibíades, para atacar a cidade siciliana de Siracusa, na Magna Grécia, e outras regiões da Península Itálica, colônias de onde provinham os alimentos para Esparta e a Liga do Peloponeso. Alcibíades, principal defensor da expedição à Sicília, de 415 a 413 a.C., foi acusado de impiedoso por seus adversários políticos em Atenas, e então ele fugiu para Esparta e traiu os atenienses. Esparta enviou então um poderoso exército para a Sicília, o que resultou num completo desastre para Atenas, onde a frota e o exército ateniense foram desbaratados pelas forças espartanas diante de Siracusa, o que causou uma virada no jogo para Esparta. O general Gilipo tinha treinado e disciplinado a grandiosa força de Siracusa com estratégias militares, fazendo com que eles expulsassem os atenienses e conseguissem encurralá-los, sem suprimentos e com a frota variada no litoral. Na cidade de Atenas tomou poder um grupo oligárquico partidário da paz, mas a sublevação da armada de guerra, desejosa de reiniciar o conflito, forçou a volta da democracia e com ela a continuação da guerra. O terceiro período da guerra começou em 412 a.C. e durou até 404 a.C., com o fim da guerra. A fortificação de Decélia, na Ática, pelos espartanos e revoltas generalizadas entre seus aliados pressionaram Atenas, que estava falida e atormentada por convulsões políticas. No entanto, Alcibíades foi nomeado estratego das forças atenienses, a sorte de Atenas ressurgiu, com vitórias navais em Cinozema em 411 a.C., Císico em 410 a.C. e com a reconquista de Bizâncio em 408 a.C. E ainda os persas tinham se recuperado e queriam recuperar os territórios jônicos que tinham perdido nas guerras médicas. Em 414 a.C., Dario II ordena que Tissafernes faça aliança com Esparta contra Atenas. Os espartanos pedem ajuda aos persas e em 412 a.C. é assinado o Tratado de Mileto. Com esse tratado, os persas tomam quase todos os territórios jônicos que tinham perdido. Eles também dão aos espartanos uma quantidade enorme de dinheiro para construir uma enorme marinha. O filho de Dario II, Ciro o Jovem, fortalece as relações com Esparta e bloqueia o acesso ao Mar Negro para Atenas não conseguir importar grãos da Crimeia. Houve mais uma vitória ateniense em Arginusa em 406 a.C. Em 405 a.C. ocorre a Batalha Naval de Egospótamo, onde os atenienses perdem toda a frota e cerca de 300 mil homens são feitos prisioneiros, além dos espartanos tomarem a cidade de Lâmpsico e o controle do Helesponto, onde eles subjugaram Atenas pela fome. Em 404 a.C., Atenas sofre um pesado cerco e com a fome assolando o povo dentro das muralhas, então os atenienses se rendem. Esparta só ganha essa guerra por causa do acordo covarde com os persas. Os espartanos demolem a grande muralha de Atenas e submetem Atenas completamente ao seu governo, uma oligarquia pró-espartana que passa a assassinar centenas de democratas. No entanto, depois de alguns meses, os atenienses se livram desse governo oligarca pró-espartano e reconstroem suas muralhas. Logo depois, houve um golpe oligárquico em Atenas, apoiado por Esparta. Esse governo ficou conhecido como Governo dos 30 Tiranos, porque era formado por 30 oligarcas. Esse governo dissolveu a Confederação de Delos e entregou o resto da frota ateniense a Esparta. No entanto, a democracia foi restabelecida em 403 a.C. É interessante citar que antes da Guerra do Peloponeso, Atenas tinha apenas uma taxa voluntária de defesa chamada liturgia, paga apenas por 1% da população. Além disso, a marinha ateniense era financiada privadamente para combater os persas nas guerras médicas. A liturgia era um serviço público estabelecido pela cidade-estado, em que os membros mais ricos, cidadãos ou estrangeiros residentes, mais ou menos voluntariamente, financiavam o Estado com seus bens pessoais.
Esse sistema existiu desde os primeiros dias da democracia ateniense em 509 a.C. e durou até o final do século IV a.C., quando foi substituído pelo euergetismo no período helenístico, que também fazia parte do sistema patrono-cliente romano, onde indivíduos ricos e de alto status na sociedade distribuíam parte da sua riqueza para a comunidade. As liturgias militares eram usadas apenas quando necessário. A principal delas era a trierarquia, ou seja, o equipamento e manutenção de um trireme e sua tripulação por um ano. O triarca também deveria assumir, sob a direção do estratego, o comando do navio, a menos que optasse por pagar uma concessão e deixasse a luta para um especialista, caso em que o cargo era puramente financeiro. Em 355-354 a.C., Demóstenes estimou o número de liturgias do calendário ateniense em 60 por ano. Esse número é quase certamente subestimado. A Dionísia sozinha exigiu 23 a 32 choregoi, e na era seguinte podemos adicionar 10 estiatores a esse número. A Panathenaia exigia pelo menos 19 liturgias por ano, contra 30 ou talvez 40 para os grandes jogos panatenaicos, que eram realizados a cada 4 anos. A importância da Guerra do Peloponeso reside também no fato de ter envolvido quase todos os estados gregos, além de ter registrado um número sem precedentes de homens em armas e um elevado consumo de recursos materiais. O poder naval foi fundamental e se desenrolou entre a Ásia Menor e a Sicília. Antes, as guerras tinham um caráter de curta duração, com alguns reencontros de infantaria, que eram os hoplitas, e poucos combatentes, sem grandes estratégias e investimentos logísticos, com caráter simples e com seu fim a depender de cadências pela fome ou fuga de um dos lados. A Guerra do Peloponeso escalou conflitos a grandes blocos de estados, várias áreas de combate, com estratégia definida e dependendo da ação de Atenas ou Esparta, uma potência terrestre e uma potência naval, e detentora de um império financeiro e comercial. Os persas ficam de olho na Grécia e se mantêm neutros, mas querendo que os gregos briguem entre si para depois conquistar tudo facilmente. Em 387 a.C., Esparta entrega todo o território grego da Ásia Menor e Clasômena e o Chipre aos persas em troca de supremacia na Grécia, no que ficou conhecido como Paz de Antálcidas. O rei persa Artaxerxes aceita que as outras cidades-estado gregas continuem independentes, exceto Lemnos, Imbros e Ciro. E se Atenas e Esparta não aceitarem esse acordo, ele iria fazer guerra com muitas tropas em terra, mar e muito dinheiro. Esse acordo irritou muito a cidade de Tebas e o general Epaminondas estraçalha os espartanos na Batalha de Leuctra em 371 a.C., que acaba de vez com Esparta como potência regional para sempre. Só que agora vai surgir outro player na jogada que vai querer impor paz e estabilidade, que é a Macedônia, já que as cidades gregas estavam em frangalhos depois de brigarem muito entre si. Os macedônios eram gregos, mas um pouco rústicos, semi-bárbaros talvez, um pouco tribais, e talvez não falassem gregos, mas não sabemos. Os macedônios eram meio que os redneck grego, para assim dizer, os gregos do interior. Os macedônios apoiaram Esparta na Guerra do Peloponeso, provavelmente porque ninguém foi ajudá-los quando os persas conquistaram seus territórios nas guerras médicas. O primeiro rei da Macedônia, Alexandre I, que governou de 498 a 454 a.C., alegou que ele era descendente de Hércules e convenceu os responsáveis pelos Jogos Olímpicos que ele poderia participar pessoalmente. Após um tempo, as classes mais altas da Macedônia insistiram que eles eram tão gregos quanto os atenienses, espartanos, coríntios, cretenses, cipriotas, etc. Nos anos 520 a.C., a Macedônia conquistada pelos persas por Dário I, que se tornou um estado satélite. Mas a Macedônia não vai ter muita importância até 359 a.C., quando Filipe II se torna o rei da Macedônia e tira vantagem da descoberta de minas de ouro. Então ele fica muito rico e gasta esse dinheiro desenvolvendo seu país como uma potência grega e cria um novo tipo de exército. Ele começa a remodelar a sociedade macedônica em uma imitação do sul da Grécia e começa a remodelar as forças armadas. A principal conquista dele é a falange macedônica, com soldados pesadamente blindados, com 8 homens de largura e 16 de profundidades, armados com piques, essas lanças de 20 pés de comprimento. Esses piques podem perfurar em linha reta armaduras de placa e de cota de malha e continuar através do corpo. Depois de 367 a.C., Atenas tinha recuperado seu grande poder na Grécia, inclusive restaurando parte de seu império, menos as possessões jônicas. Então os atenienses tentam controlar Filipe II por meio de Demóstenes, o maior de todos os oradores políticos gregos, basicamente o Cícero grego, enquanto Filipe II era como Júlio César.
Em 338 a.C., Filipe II consegue a vitória total sobre a confederação de cidades-estado gregas na Batalha de Queroneia, destruindo Atenas, Tebas e outras cidades-estado. Tebas ele puniu com muita severidade, enquanto que Atenas ele fez com uma grande clemência. Em 337 a.C. é formada a Liga de Corinto e Filipe II chega em Corinto, chama todos os representantes de todas as cidades gregas e impõe uma estrutura semifederal. Os termos são: todos os membros da Liga são amigos da Macedônia e amigos um do outro, todos garantem que não vão entrar em guerra um com o outro e não vão interferir em assuntos internos um dos outros, e há guarnições macedônias na Grécia para atuar como guardiões da paz. A única cidade que não se juntou à Liga foi Esparta, mas a Macedônia não fez nada, porque Esparta já não era muito importante nessa época. Então Filipe II decide que eles têm que se vingar dos persas, então ele junta o exército e parte para a invasão. E com isso encerramos o nosso período clássico e começamos agora o período helenístico. Bom, então é isso, obrigado a todos que assistiram, até mais.